Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que você estiver me ouvindo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu percebi ontem que vocês gostaram muito que eu orei. E como eu disse ontem, eu não oro porque eu falo demais. E aí eu dou prioridade para a leitura e para os toques de Clay, que faz jus ao nome do podcast, né? Ou dos vídeos agora, mas... Quem sabe um novo canal, alguém me sugeriu isso, eu achei legal, um canal só de orações, né? Ou uma outra playlist, né? Que a gente faça orações específicas, coloque o nome de oração, quem sabe, né? É no trajeto que o Senhor vai nos revelando a sua missão para nós, né? E eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Se for para orar, para fazer um canal de oração, eu vou amar, porque eu gosto muito de orar, só que eu oro mais do que eu falo. Do que eu falo aqui, não, eu oro mais do que eu dou toques de Clá, então tem que ser um momento bem assim, né? Hoje nós vamos ler Apocalipse capítulo 5. Muito obrigada por todos vocês que estão se inscrevendo no canal, nos canais, né, nas plataformas. Obrigada por todos os feedbacks, obrigada por todos os comentários. Eu amo ler os comentários. Tem muitas vezes que eu estou desanimada, com preguiça, com sono, querendo fazer devocional só para mim mesmo, e aí eu leio umas mensagens assim que eu choro de verdade, de escorrer lágrimas. Você fala, não posso ficar com esse momento aqui só para mim, preciso continuar. Obrigado vocês que escrevem as coisas ali, que talvez escrevam sem nem imaginar que estão sendo usadas por Deus para falar comigo, para me motivar. Vamos lá? Hoje é bem curtinho também. Se der tempo, eu oro no final de novo com a gente. Vamos lá, capítulo 5, o livro e o cordeiro. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Vamos lembrar de novo, para você que caiu de paraquedas aqui, nós estamos lendo o livro de Apocalipse, capítulo 5, livro de João. Quer dizer, João está recebendo a revelação, ele está vendo, ele está recebendo uma visão direta de Deus, do trono da graça. E tudo que ele está vendo com os olhos carnais dele, ele está escrevendo. Então ele está lá, ó, na mão direita daquele que estava sentado no trono de ontem, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. 7 é o número da perfeição, né? Por isso que ele se repete tantas vezes. Não sei falar sobre numerologia bíblica ou de qualquer outra, mas eu sei algumas coisas e o 7 é o número da perfeição. Todo mundo conhece isso, né? Então tinha 7 selos nesse rolo, nesse livro. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que estava escrito lá. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que estava escrito lá. Então um dos líderes me disse, os líderes são aqueles 24 que nós lemos ontem, os 24 tronos, são 24 líderes, né? E um deles olhou para João e falou: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso... Chegou a me arrepiar. Ai, me arrepiei, gente. Nossa, espera um pouquinho. Um líder olhou para João, tô toda arrepiada, até as pernas. O líder olhou para João e falou: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então, além de nos resgatar, além de pagar pelos nossos pecados, além de ser o nosso cordeiro, ele também era o único digno. Jesus, né? O único digno de abrir, de quebrar os 7 selos, o leão da tribo de Judá. Por isso que a tribo de Judá tem na bandeira o leão, né? Por isso que muitos cristãos colocam leões, né? Ah lá, ó, tá falando deles, eu tinha esquecido. Nós somos a família Leão,
A família em homenagem a Jesus Cristo, que ele é o leão da tribo de Judá e nós somos os leãozinhos. Aí tem aqui, ó, o Roberto, eu, a Una e o Heron. Por isso eu comprei esse quadro, porque faz alusão, né, ao leão da tribo de Judá, o rei da selva, o leão mais forte, o mais bravo, o mais poderoso e aquele que tem condição de abrir esse livro, esse rolo que estava lá na mão, né? Estava na mão direita daquele que estava sentado no trono, estava na mão direita de Deus. E ninguém podia chegar lá a não ser o leão da tribo de Judá. Então eu vi o cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos é aqueles, e pelos líderes, aqueles negócio esquisito que nós lemos ontem, cabeça de leão, deixa eu ver aqui, cabeça de leão, cabeça de touro, cabeça de águia e a cabeça de gente. Eles tinham 6 asas e vários olhos rodeados, tal, e tinha os 20 líderes nos tronos, ao redor do trono de Deus, tinha 24 anciãos. Ele está falando que ele viu o cordeiro no meio desse trono, no meio dessa coisa, rodeado com os 4 seres vivos e com os líderes, esses 24 líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Jesus estava ali, né? Como se estivesse sendo oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. São 7 que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono de Deus. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Glória a Deus. Imagina a emoção, gente. Todo mundo queria saber quem tinha condição, quem era digno de abrir, não tinha ninguém. João começou a chorar desesperado. O ancião veio e mostrou para ele o leão da tribo de Judá. Ele pode. E agora, nesse momento, todo mundo curioso para saber o que tinha ali naquele livro. E o cordeiro pegou o livro, Jesus pegou o livro. E quando ele fez isso, todo mundo se ajoelhou. Todo mundo caiu de joelho diante dele. Todo mundo se prostrou diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso. Olha o que é o incenso, que são as orações do povo de Deus. Por isso que muitas vezes a gente ora e fala: Senhor, recebe a minha oração como um incenso diante das tuas narinas, como um cheiro agradável. Aprendemos isso lá em Levíticos, né? Porque a gente já sabia lá de Levíticos que os incensos eram as orações. E aqui João está confirmando no Novo Testamento que os incensos são as orações. Então, cada uma daquelas pessoas tinha uma harpa, cantava música, né? Tocavam músicas, e as taças de ouro cheias da oração do povo de Deus. E eles cantavam esta nova canção: Tu és digno de pegar o livro. Estava cantando para Jesus isso aqui, para o leão da tribo de Judá. Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações e de todas as raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus. Elas governam o mundo inteiro. Gente, aqui... deixa eu respirar um pouco. Deixa eu falar mais uma vez sobre isso, porque é bom a gente saber, é bom vocês que são meus seguidores, que estão aí me ouvindo todos os dias, pelo menos a gente, nós somos um pequeno grupinho, nós somos uma gota no oceano, mas somos sacerdotes de Deus, somos escolhidos. Estamos aqui lendo o livro da vida, somos felizes e etc. Aqui tem mais uma prova de que o Senhor não olha o nome de igreja, gente. Eu sei que tem muita gente de igrejas muito tradicionais, muito religiosos, que acham que só a igreja deles é que salva. Muitos. E eu não estou falando só de evangélicos, não. Muitos católicos acham que só a primeira igreja, a igreja do apóstolo Pedro, é que vai para o céu. Eu sinto muito em comunicar para vocês que não é assim. E olha a prova aqui, ó. Ele é digno.
porque ele morreu, ó, né, nesse louvor que eles estão cantando lá, ó, pois foste morto na cruz por meio da tua morte, compraste para Deus pessoas de... Prepare seu coração religioso que acha que só a sua igreja que vai para o céu, pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações e de todas as raças. Não é só igreja tal, igreja tal, igreja tal. É a igreja invisível que só Deus conhece. É a igreja que está escrito no livro da vida, que nós vamos terminar aqui de ler, que vai estar escrito na pedrinha branca o nome da sua alma. É essa igreja, seja da igreja católica, da igreja adventista, da igreja batista, seja de qual for a igreja. Só o Senhor conhece a igreja invisível. Ele tem uma igreja além disso tudo, porque ele está falando aqui todas as tribos, línguas, raças e nações. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdote que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Nós governaremos o mundo inteiro. Olhei para outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres vivos e dos líderes. Esses anjos estavam ao redor de todo aquele ambiente ali, milhares e milhares. E os anjos cantavam em voz forte: o cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, louvor e glória. E eles repetiam isso. O cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. 7 adjetivos também, vim contar para ver. O cordeiro que foi morto é digno de receber esses 7 adjetivos. E esses anjos cantavam isso. Era uma cantoria, uma alegria. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Isso é, todas as criaturas do universo que cantavam: ao que está assentado no trono, ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres respondiam: Amém. E os líderes caíram de joelhos e o adoravam. Que linda essa cena, gente. Que linda, né? Esse coisa aqui, ó, ao que está assentado no trono, tem um louvor. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Ai, eu sou muito boa. Desculpa, gente, estou morrendo de sono. Tá muito de madrugada. E o meu vizinho aqui de cima, não sei se vocês estão ouvindo, ele tem uma vontade de arrumar a casa de madrugada que só Jesus na causa. Não sei se vocês estão ouvindo ele arrastar móveis aqui. Tá de madrugada, né? Mas fazer o que, né? Acho que ele pensa, todo mundo tá dormindo, vou bagunçar. Vamos voltar aqui. Ao que está sentado... Não me lembro. Mas tem um hino que fala isso. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, o poder para sempre. Eu não me lembro. Por isso que eu não sou louvorista levita na igreja, porque eu esqueço os hinos, mas eu me lembro que existe. Se eu achar, eu vou colocar aí embaixo para vocês. Esse louvor é muito bonito. E assim nós terminamos o capítulo 5. 13 minutinhos. Foi bom hoje. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre você a face do leão da tribo de Judá. Que hoje você tenha um dia vitorioso em nome de Jesus. Beijão.